Olá, colecionadores e colecionadoras, sejam bem-vindos mais uma vez ao The Bee Collector News, o seu programa de notícias a respeito do mundo Barbie. Estou reunido aqui, meu nome é Vinícius Santana, estou reunido aqui, como sempre, com o maravilhoso Arthur Claus. Olá, Arthur! Hello! E é o primeiro programa do ano, e aí é um programa que tá cheio de novidades. Então eu acho que a gente já pode partir para as novidades, porque senão não vai dar tempo de falar de tudo. E eu quero conversar sobre absolutamente tudo, amigo, tudo. Bora! Então, o ano já começou com a Barbie PTME, né? Para quem não sabe, lá na Indonésia, onde é a fábrica da Barbie, todos os anos eles dão de presente para os funcionários uma boneca especial que é a PTMI, né? Ou PTMI em português, que é a boneca de aniversário da fábrica da Mattel. E esse ano não foi diferente, né? E eles apresentaram aí uma boneca aí, com um vestido, uma boneca oriental, com vestido branco. O que que você achou, amigo, dessa boneca? Bom, a boneca em si ela não tem nada de original, vamos dizer assim, né? Tipo, um quesito assim, chamar a atenção é um diferencial. Mas, assim, é uma boneca comemorativa que eu acho que, em relação a outras bonecas comemorativas que a gente tem, ela dá um banho em questão de qualidade. Né? Porque Uhum. a gente vê ali que o vestido ele tem um certo trabalho, né? É Ele tem isso. duas cores, ele tem pedraria, o vestido é forrado, né? Ele tem sobreposição de tecido. As joias são joias ali que você vê que não são de plástico, né? Então tem um, Não é tem um um... tecido de guarda-chuva, né? Isso, exatamente. Você vê que é um tecido ali que tem uma qualidade, né? Então, é o que a gente gostaria de ver nas bonecas que são entregues para a gente, né? E Eu para mim, por mais que ela não absolutamente. tenha um chamariz muito grande, como teve aquela outra que a gente comprou, foi do ano A Vogue Black. retrasado, né? Isso, a Acho que Vogue foi ano Black. retrasado. A Eu não lembro Vogue, qual foi ano passado ou foi ano passado, não lembro mais. não, acho que foi retrasado. Foi ano retrasado, eu acho. Eu acho que ela não teve um chamariz tão grande quanto a Vogue Black, mas assim, em questão de qualidade, eu acho que ela está superior. Eu Ah, com gostei, certeza. A Vogue Black vinha com aquela bolsa de plástico, vinha com uns acessórios bem mais ou menos. bem, Essa aqui né? Bem, entregou né? tudo. Assim, não tem nada ali que você fale, ok, concordo com você. Ela não é maravilhosa de linda, mas que tem qualidade, tem. Eu acho que o único downgrade pra mim foi o fato de terem usado absolutamente a mesma cabeça da Lunar New Year. Pra mim, assim, foi igual, idêntico, não vi diferença. Você não achou? Eu acho que a pintura a face da boneca, a pintura dela ficou Você muito acha que a pintura é parecida. diferente? Pra mim pareceu tão Não, igual. desculpa, amigo, me confundi. A pintura é igual à da Lunar New Year, mas o molde face eu acho que não é o mesmo. É o mesmo. E Quer ver? esse molde face, amigo, é o Leia. O da Lunar New Year, eu acho que é um molde face novo. Ele é mais fininho É no queixo mesmo. dela. Ah, é verdade, você tem absoluta razão. É mais fininho o queixo mesmo. Mas eu acho que eu estava me referindo, amigo, eu sei que tem alguma boneca que eu lembro de ter visto que era esse mesmo rosto, essa mesma pintura. Agora eu não vou lembrar qual. Nossa, ela lembra muito a Dolls of the World. Eu não lembro se é a China ou a Japão. Mas eu achei que lembra bastante a pintura do rosto. É, mas assim, bonita, Bonita. interessante. Gostei Sim. do geral dela, do vestido forrado, dos detalhes e tal. Quero mais disso, mas não é uma boneca para minha coleção. Tem ela aí para vender, eu sei que é um presente, então não deveria chegar até a gente, mas para quem quiser, nesses sites chineses aí que tem, Shopee, AliExpress, né, o Merchan é gratuito, você encontra a boneca, é só digitar lá PTN 2025, né? Então, Eu confesso que eu é fiquei isso. tentado para pegar, mas É mesmo? me contive. Me contive. Mas foi um tentado para pegar de impulso ou tentado realmente porque queria? Impulso. Impulso. É. Eu entendo. É porque se tem qualidade, dá vontade de ter, né? Dá, assim, é uma boneca Eu bonita. tenho curiosidade para saber quem desenhou, sabia? Eu não É, sei, mas eu chutaria Suino. eu não sei, eu sinceramente não tenho a menor ideia. Seria legal se divulgasse, né, essas informações, mas eu acho que a gente nunca vai saber, né? Não, não vai saber. É, enfim.
O sucesso do mês, né? A Lia, né? A boneca aí que esgotou rapidinho ali no Mattel Creations, deixou todo mundo em polvorosa, né? A Lia, pessoal, é uma cantora que é dos anos 90, início dos anos 2000, que faleceu num trágico acidente de avião. E que foi uma surpresa enorme a gente ver essa boneca chegando, ainda mais em meio com algumas polêmicas aí que tem tido em relação a ela e o P. Diddy, né? Quem quiser saber mais aí pode dar uma pesquisada, mas teve algumas coisas bem pesadas. E eu fiquei surpreso da Mattel ter lançado a boneca assim, no meio dessa polêmica, né? Sim. E a gente sabe que as bonecas elas são planejadas com anos de antecedência, mas eu imaginaria que a Mattel iria dar um segura na boneca até passar a polêmica. Mas eles lançaram ainda assim. E o que que você achou, amigo? Amigo, inicialmente a gente sabe que assim, a boneca ela conversa totalmente com a nosso estilo de colecionador, do pop culture, né? E Exatamente. mas assim, era uma referência que eu não conhecia o trabalho dela. Conhecia uma música ou outra, mas assim, tipo, não associaria. Tipo, essa é a Lia, entendeu? Não. Eu fui fazer a associação de quem era por conta do filme A Rainha dos Condenados, que é uma personagem que eu gosto bastante, né? Mas eu não conhecia o trabalho dela. Fiquei sabendo por conta do Olho do Furacão, né? Que estava, né? E no momento que surgiu a boneca, eu fui atrás, me informei e tal. Mas não é uma referência para mim. Não é. Tentei escutar algumas músicas, não me convenceu, né? Mas a boneca é linda. A boneca é A boneca é linda. linda. E é aquela É, boneca que a gente fala que, assim, por mais que eu não goste não, né? Mas por mais que eu não aprecie o trabalho da pessoa, a boneca que se eu não pegasse, eu iria me arrepender profundamente. Né? é porque ele tem tudo, né? A boneca, Sim, né? E aí o sim, pessoal pode falar, ah, mas eu queria uma boneca mais glamurosa, mas em termos de. A boneca é uma representação da Lia. E como representação da Lia, ela entrega tudo, eu né? Ela concordo. entrega o visual semelhante, ela entrega a qualidade, ela entrega face sculpt, ela entrega tudo. Não tem nada ali que eu consiga. Ok, não queria que fosse coreano? Não queria. Mas a roupa pedia isso, né? O visual que Com eles escolheram certeza, pedia isso. com Então. certeza. Eu também não conhecia, não é que eu não conhecia, não tinha muita afeição às músicas delas, eu não conheço muito da discografia dela. A Sim. história dela eu conhecia porque eu já vi documentários a respeito e tal, mas a música dela também não me chama tanta atenção, mas conversa tanto com a minha coleção e é tão bom ver essas referências pop na linha Barbie que eu não tinha como deixar de pegar, né? E eu concordo com você, assim, Agora, eu quero que você fale, porque você me criticou tanto porque eu não acordei para comprar Mariah Carey, mas eu Ah, é verdade. acordei. Ó, parabéns, ele tá de parabéns. Gente, ele acordou. Eles só permitiam pegar uma boneca por colecionador. Ali esgotou em 20 minutos, 20 e poucos minutos. 7, alguma E coisa aí, assim. isso. E aí o Arthur, ele acordou, levantou, botou o despertador bonitinho. Conseguiu voltar a dormir depois? Acho que consegui, não lembro. Não, você não lembra porque dormiu. Provavelmente, provavelmente. Mas eu Então, acordei, tá? tá de Então, parabéns. eu Ó, me subiu. redimi, né? Se redimiu. Pronto, tá de parabéns. Até a Mas eu próxima vez vou, que ele se ó, recusar. vou falar uma coisa para você. Eu não acordo para comprar Doctor Who. Eu não acordo para comprar Stevie Nicks 2, Mariah 2, que eu já tenho elas. Você não quer adicionar elas de volta na coleção? Só se for algo muito extraordinário, mas caso contrário, não. A gente fala delas daqui a pouco. A gente fala delas É isso daqui a aí. pouco. Ó, Amigo, a spoiler. qualidade. É o spoiler. A qualidade das bonecas. Dessa boneca em si. O que que Da você Lia, achou? né? Isso, porque assim, você lembra que a boneca Barbie do filme tinha uma calça que também tinha esse detalhe cruzado na calça e eles fizeram um pintado. E aqui Sim, e até a gente até chegou, eu não sei se você lembra disso, mas a gente até chegou a questionar o quanto seria difícil eles fazerem isso, né? E pois aqui é. eles trouxeram. E eles E trouxeram uma boneca que relativamente tem o mesmo valor da do filme, né? exatamente, exatamente. Então assim, levanta esses questionamentos das escolhas da Mattel. Sim, O sim. óculos, ele tem lente. O Face Sculpt teve que ser desenvolvido só para ela. Sim. Então, assim, Isso que eu achei curioso, né? Porque
Eles falaram, acho que o pessoal cogitou que era um face mode que já tinha sido utilizado, né? Que é o da. Não lembro o nome. Daya, não lembro. Que é o face Não, não. mode da. Como? É exclusivo esse Face É, Mode. então, mas inicialmente, até a gente ter essa certeza, foi cogitado que ele era um face mode já utilizado. Que É foi utilizado. inclusive aquela boneca do Carlyle do Style by Designer, né? Eu acho que é essa, né? Ah, sim, é Daya. É realmente, é Daya. É, Eu eu acho que não é lembro se Daya. é Daya, mas Eu enfim. acho que é. Aí cogitou. Depois que eu vi lá na descrição da boneca, molde fez exclusivo, aí eu comecei a enxergar. Parece que não é. Ele é bem semelhante, mas eu acho que ele foi modificado para chegar nos traços da Lia. Eu vou te contar a minha impressão. No fórum da Barbie, tem um colecionador lá que ele falou que esteve envolvido, que ele é amigo do irmão, porque assim, o que que acontece? As músicas da Lia, elas demoraram muito tempo para serem disponibilizadas em streaming, porque tinha uma batalha jurídica enorme ao redor disso. Uhum. E conseguiram de forma, entre aspas, fácil a utilização do nome e do rosto dela para fazer a boneca. E aí tem um colecionador lá que ele é amigo do irmão dela. E aí ele falou que viu o processo, ele participou, entre aspas, do processo dessa boneca, do lado do irmão. E aí ele explicou que as músicas dela é separado do nome e do rosto dela. Então a gravadora não tem Direito da o, imagem. o direito da imagem. Quem tem isso é o irmão dela. Entende? Então o irmão Uhum. autorizou. Então o que que eu imagino? Que essa pessoa que é colecionador falou assim: "Ha, então se vai fazer uma boneca dela, falou pro irmão. Ó, eu quero que seja. Fala pra eles que é um face sculpt exclusivo. Fala pra eles que quer qualidade. Então, eu imagino que houve essa interferência por parte desse colecionador, Nossa, entendeu? isso é legal. Isso é Aham. muito legal, né? Tipo, trazer pessoas ali que não são do meio, do nosso meio, mas que têm alguma relação com a referência que está sendo homenageada, porque isso meio que não é só, deixa só ser uma boneca, mas traz um pouquinho daquela pessoa de fato para gente. Não é só a É. imagem, mas as referências. Não, exatamente. E aí eu fiquei até triste porque teve algumas pessoas que falaram lá, ah, quem é? Não foi exatamente essa frase, mas no sentido de quem é a Lia na fila do pão? Ninguém nem conhece ela, e não sei o quê. E eu pensando assim, poxa, o cara tá aqui, o colecionador, é desagradável, sabe? É, Assim, é, você não conhece a referência, mas ela é uma referência, com entendeu? certeza. E se não Ela fez conhece, parte da história. vai atrás que você vai saber. Exatamente. E ela foi fantástica, né, no Sim, tempo dela. ela foi muito, Muito triste a foi história muito. dela, mas é isso. E aí você adicionou a sua coleção. É, Sim, já já cheguei pra gente, eu também, estamos já já. ansiosos. Isso, para quem não conseguiu, pessoal, ela é Black Label, então ela deve ter um restock aí mais pro fim do mês, então não fique desesperado, não pague os exorbitantes preços do eBay, deve chegar aí para mais gente, quem sabe chega até no Brasil, né? Posso fazer um merchan? Pode, Ó, claro. então, quem quiser, chama na DM ou comenta aqui embaixo, manda um direct para mim, que eu vou tentar trazer algumas para revenda, tá? Na descrição do episódio, pessoal, tem o Instagram do Arthur e vocês podem entrar em contato com ele lá pelo Instagram, no direct, que ele responde sempre, tá? Isso aí. E Obrigado aí, pelo momento merchan, amigo. Merchan, lojinha do Arthur. Logo planejando, logo a gente patrocina o canal, tá? Amém, amém. Faltou você dizer assim, já já a gente patrocina o canal, vou mandar umas bonecas para o Arthur. Sim, não, para review. Vamos lá. Maravilhoso. E seguindo aqui, e aí, pessoal, surpresa maravilhosa, né? No final do mês a gente vai ter mais um. Final do mês não, né? Esse Quando que vai mês, ser? é dia 28. Isso, é capaz de ser antes desse episódio ao ar. A gente vai ter uma boneca aí representando os 45 anos da primeira Barbie Negra, né? Ano passado, a gente teve ano passado, não, já é ano retrasado, já não sei mais. Um documentário da Netflix, Ano né? passado. Foi ano passado? Da primeira Barbie Negra.
E no final desse fantástico. documentário, Bill Greening, ele divulgou que estaria fazendo uma boneca em conjunto com a Black Perkins, que foi a designer da primeira Barbie negra, e os dois juntos anunciaram que teria essa boneca em comemoração aos 45 anos da primeira Barbie negra. E aí a gente tá vendo agora essa boneca chegando, né? E é uma boneca linda. O que que você achou, amigo? Ai, amigo, assim, por mais que ela não tenha, de fato, assim, você não veja a Black Barbie nela, a boneca ficou linda. Ficou A boneca, bonita. ela ficou bonita, sabe? Ela é bem retinta, né? A gente gosta de boneca retinta. Ela é glamurosa dentro da simplicidade dela, né? Tem E o mo- carão. tem carão, molde fez que a gente nem gosta, gosta pouco, que é o Simone, Ou, né? A gente não gosta quase nada desse molde face. Então, não, assim, Alisson também não gosta. então, que boneca linda. Que boneca. Linda, E com um linda. preço até que relativamente ok, se a É, gente quarenta parar e para cinco ver. dólares, né? 35. É 35? trinta e Ah, cinco então dólares. melhor ainda do que eu achei. Não, Se bem que eles não têm que pagar licenciamento, eles não têm que, assim. Mas mas a levando em essa boneca, consideração que a Teresa sim, custou US$ 55, foi pesado, a Teresa só foi que aí você pesado. para e E essa é pensa, a mais. Teresa tá encalhada lá, né? Já colocaram em promoção e mesmo assim ela não Mas a esgota. Teresa, amigo, eu acho que ela é menos ainda do que a Black Barbie, em termos de Assim, referência pro mas é colecionador. mais, bem mais cara, né? Talvez se E ela é mais tivesse, se caro. ela custasse seus 35 US$ 35, eu acho que teria tido uma melhor aceitação, de Não fato. sei, porque ela chegou a esse valor, ela ficou por metade do preço aí por um Mas tempo. mesmo assim não vendeu. Não vendeu. Mas assim, eu acho que ela é uma boneca que, pra quem gosta de reproduções, é uma boneca que merece estar na coleção. Eu concordo, eu concordo. E a boneca ficou mais interessante depois que você fez o review, tá? Falar Pra quem bem a não viu ainda, verdade. agora é minha vez mesmo. Pra quem não viu ainda, tem o review da Teresa com a história completa da Teresa lá no canal. É só vocês entrarem lá que vocês vão ver. E agora com subtitles, né? Com legendas em inglês e espanhol. Olha só. The Collectors para o mundo. Ai, Aí, maravilha. amigo, o que que acontece? Aqui, falando um pouquinho da Barbie de 45 anos. A impressão que eu tenho é porque a gente já teve uma homenagem, né? A Mattel tá fazendo esses remakes, como se a boneca tivesse sido feita hoje, né? E a gente já viu algumas dessas, né? A gente viu, por exemplo, a Christie, de 55 anos, em que eles trouxeram também a Simone. E aí eu fiquei assim, poxa, podiam ter escolhido um outro face sculpt, né? Pra não ficar a Christie e a Black Barbie É com que medo. ficou Mas a ok. semelhança, né? Tipo, a gente parece que tá vendo a Christie com outra roupa, né? Se a gente Isso. talvez não tivesse tido a Christie antes, talvez a gente não fizesse essa associação. Não, pois é, e aí são bonecas que é como seria se ela viesse hoje, né? E aí você tá vendo que a Christie tem o mesmo face sculpt da Barbie, né? Então fica assim meio estranho. Mas ok, Sim. a gente teve a Christie de 55 anos, a gente teve como é que é, a Midi, que foi uma One of a Kind, que veio com face sculpt Hyde, e todo mundo com o face sculpt da linha Lux, né? A gente Uhum. teve a Teresa, que a gente falou agora há pouco, que veio com o face sculpt Lina. E a gente já havia tido a primeira Black Barbie, ainda não tinha tido a linha Lux, então era um Face Sculpt Selma, que eu acho que eles poderiam ter trazido novamente o Face Sculpt Selma, sabe? Sim. Assim, opinião. E eu acho que em termos de homenagem à primeira Barbie negra, eu acho que a de 40 anos com Face Sculpt Selma fez um trabalho muito melhor. Mas eu tô falando tudo isso porque, no meu entendimento, eles colocaram isso só por conta do documentário. Eu não acho que eles iriam fazer essa Black Barbie por outro motivo, sabe? Sim, O que que você correto. acha disso? O que que você acha dessas reproduções, Eu dessa acho ideia do filme? estranho essa situação, porque assim, nós tivemos uma Black Barbie, acho que de 40 anos. Foi a Foi, Cell. E foi a agora, cena. 5 anos depois, a gente está tendo outra Black Barbie. Será que a cada 5 anos eles vão ficar fazendo essas reinterpretações dessas bonecas antigas? Né? É estranho, porque assim, se a gente parar e pensar, hoje nós temos uma linha de bonecas comemorativas, né? Nós temos a Christie, nós temos a Teresa, né? Qual mais a gente tem? Teve a Essas Mid, duas, né? A Midi, que não veio pra primeira Black gente, Barbie.
e a primeira Black Barbie, agora estamos tendo a segunda Black Barbie. Aí eu me pergunto, será que as duas seriam da mesma linha? Porque é uma linha, não é uma linha É, oficialmente, para mim, mas a na gente, verdade, até por utilizar o Face Sculpt Looks, né? Eu acho que é da mesma linha. sim, sim, faz sim. Mas e a Selma? Aí a Selma, pra mim, faz parte da mesma linha, só que não tinha linha Looks em 2019, que foi quando ela foi lançada, né? Sim, Então. mas eu acho estranho, porque deveriam criar uma linha, Anniversary Doll, sei lá, Celebrate Doll, alguma coisa assim, para Ah, mas você eles não encaixar mudam o essas layout, bonecas. né? Mas para mim não conversa, sabe? É Sério, eu estranho. acho que, eu acho que conversa. Eu O acho que que eu a acho que Selma é a excluída conversa. do rolê. Não, para mim conversa, para mim fazem parte da mesma coleção. Na verdade, eu acho que inclusive essa Black Barbie é a excluída do rolê, na minha opinião. Por quê? Porque ela não referencia, assim, tirando que o vestido é vermelho e a Barbie é negra, É uma Barbie negra de vestido vermelho. não Ó, tem referência à primeira Barbie não. negra, sabe? E a Selma já Então, tem uma referência bem mais forte, porque ela tem um tecido do vestido semelhante ao que foi utilizado na Black Barbie. Ela tem o colar caimentos. dourado, que é um chamariz, né? Uhum. Então, a Selma ela tem, acho que, aspectos bem mais fortes do que a de 45 anos com a Simone. Então, É, é isso que eu tô falando. Então, eu acho que se for para destoar, eu acho que essa destoa mais. Mas essa tem o nome da Black Perkins, que foi a designer da primeira Barbie negra. sim. E ficou E o linda, o outro era só cabelo. do Bill, né? Não, o É, outro era só do Bill. Essa é do Bill e com da, aqui de Black. isso. E aí, a pergunta que eu faço, amigo, você viu? Eu assisti um review dessa boneca no YouTube, e eu vi que o cabelo dela veio bem amassado O no box. vídeo. Isso, no unboxing. Mas a boneca em si tá linda. A cor dela, o tom de preto que eles escolheram, né? Sim. De pele negra, ficou absolutamente maravilhoso. Ela tem um carão. Mas eu queria É, que fosse o Selma, sabe? O Face Sculpt. Eu não queria que fosse o Simone. eu gostei da boneca, particularmente, mas eu não faço essa associação à Black Barbie, por mais que ela seja, né? E quem quiser comprar a Black Barbie, chama na DM, tá? Tá certo, é isso aí. Chama lá no Arthur, lá no Instagram que ele responde. Mas fiquei feliz. O Dan pegou ela para mim, né? E você vai adicionar ela à sua coleção? Vou adicionar a minha Tá. coleção. Vou pegar lá do Mattel Creations ou vou ver se ela chega no Brasil. Vamos ver aí o que que eu vou pensar e o que que vou fazer. Não é uma prioridade, né? Não, ela é, mas é Tá. porque ela não é uma boneca que eu acho que vai esgotar, de desaparecer. Então eu vou tentar ver se eu acho pelo código de barras alguma informação dela por aí, enfim, enfim. Uhum. Mas eu vou pensar ainda o que que eu vou fazer. E a pergunta que eu faço é: a gente tem essas reproduções, tem esses remakes. Eu vejo que a sua Black Barbie tá ali atrás de você, né? Tá Tá ali bem lá aqui na minha acima. cabeça. Isso. Ela vai ficar do ladinho da sua Black Barbie ou ela vai ficar separadamente os remakes? Como é que você pretende fazer? Vai ficar separado. Vai ficar separado? Não é uma reprodução, né? É um remake, né? É um Então, remake, pois é, mas ela referencia. Eu tô pensando em colocar as minhas assim, a Black Barbie, que eu não tenho ainda a primeira, a Black Barbie, e colocar do lado a Selma e a Simone, as duas assim, tipo, quem é você? as meninas, as Charlie's Angels, as Panteras. Ai, adoro. Eu não sei, eu preciso arrumar espaço, amigo, porque minhas crestaleiras já estão ficando estufadas aqui. E eu fui procurar para comprar mais desse modelo. Eu não achei mais desse modelo de cristaleira. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Vou ter que comprar outro tipo agora e eu tô com medo de destoar. Então, estou num processo É. aqui bem crítico. Não, eu não acho que disso não, amigo. Se você comprar de outro tipo, só é você colocar outro tipo de coleção. É isso. Assim, Não tem tem, problema. né? Vamos ver o que acontece. Eu preciso de fato. Então, vem mais cristaleiras aí para entrar mais bonequinhas na coleção. Amém, amém. E, é, com relação a esses remakes, você tem algum dos remakes? Ou essa vai ser a primeira? Eu tenho a Christie. Você tem a Christie? Eu peguei ela Poderosíssima, na. né? Ela é linda. Assim, Inclusive, eu preciso tirar ela da caixa, eu não tirei ainda.
A minha eu também quero ver se eu tiro. Não sei se eu vou fazer vídeo, não sei se não vou fazer. Eu vou pensar o que Ah, que eu faço. faz sim. Não sei, É, vou é pensar. É porque conteúdo. é conteúdo. Vou pensar. Vou pensar, vou pensar, vou pensar. E aí, pessoal, a gente está colocando aqui os temas do episódio de hoje, com aquilo que a gente já tem de vazamento, né? Mas a gente vai comentar no final várias coisas que a gente não tem vazamento. Mas um dos vazamentos que a gente teve recente, que inclusive foi o Arthur que me mandou, foi justamente o casal ali, Dia de Muertos 2025, né? E ficou interessante, amigo. Gostei. Gostei, ficou Sim. interessante. Mudou finalmente alguma coisa. E aí, conta pra mim o que que você achou aí. A gente tem o sketch, pessoal. A gente não tem a boneca em si, o sketch. Foi interessante em relação às repetições que a gente vinha tendo dessa linha, né? Por mais que tenha tido uma assinada vestida de branco, estamos tendo outra boneca vestida de branco, mas essa roupa aqui, ela parece assim mais. Parece que não falta, igual a gente teve na outra boneca, né? Então, eu achei interessante, eu gostei das cores que foram utilizadas. Eu acho que colocar uma roupa marrom no Ken, se é que realmente vai ser marrom, dá uma destoada de todos os outros Kens que sempre estão vestidos de preto, né? Então eu estou bem Legal, né? Com curioso. dourado, né? Sim, eu estou bem curioso para ver o que de fato vem aí, como que eles vão Amigos. trabalhar. E eu achei interessante, amigo, também, o Ken. Apesar de eu achar que a silhueta é a mesma de sempre. Na minha É, opinião, dava pra fazer algo diferente. Ele veio ali novamente com um colete, a mesma coisa, até o chapéu é o mesmo. Então, sim, assim, dava pra mim, para ele ter feito algo diferente. A Barbie também, eu acho também que chega de vestidão, mas entre o que ele poderia fazer novamente de novo outra vez, eu acho que ficou legal. O braço, você viu que no braço da boneca tem uma transparência, né? Uma manga mais sim, bufante com transparência. Parece que a roupa dela, no corpete dela também parece que tem um tecido sobressalente, que também acho que ficou legal. Então, assim, parece interessante. Vamos ver como isso se traduz, né? sim. Sim. É, tem sempre o risco, né? Porque o Tem- departamento vai dar bom, ainda funciona, né? Ainda funciona. Mas eu concordo que você não havia pensado nisso. Apesar de o tom de branco ser diferente, ele trouxe ali o que a gente viu no ano passado com a boneca do Chris Goyle, né? Que foi a boneca de designer. Então, a gente vê ali o branco com o laranja. Uhum. Sim. É, mas vamos ver, Ô, vamos ver. Javier, Javier, para de andar com o Carlyle, Javier. Para, Javier. Não, ele não anda com Caroline, não. Ele, Eu acho que ele, anda. ele é espertinho. Ah, Olha, olha o bullying, olha o bullying. a gente já falou muito de Carlyle no episódio aí, na nossa retrospectiva. Então, é, vamos deixar ele quietinho lá no Deixa ele em lugarzinho dele. paz um pouco. Isso, deixar ele em paz um pouco. E aí, pessoal? E a respeito das Barbies Basics, amigo? E aí? A gente vai ter aí 5 bonecas Basics que vazaram aí esse ano, né? As 5 bonecas que, pra mim, elas são basicamente as looks. Ah, eu buguei, eu vou falar a verdade, eu buguei na hora que eu vi. A gente não vê uma referência nem por conta do Black, a gente não vê uma referência à linha de fato Barbie Basics. A gente vê uma referência, uma continuação a Barbie Lux, Isso, né? Mas ok, quiseram trocar o nome da linha, né? Trazer um comeback aí, né? e eu acho que o Model Muse eleva tanto a boneca. Eu sei que o pessoal deve amar o Made to Meio Move que também. um. Mas para nós que colocamos as bonecas na prateleira, que adoramos observar, o Model Muse é muito mais bonito que o Made to Move, né? Sem Assim, é sombra de menos funcional, mas é mais bonito. E eu acho que elas ficaram tão desvalorizadas no Made to Move, pelo menos nas fotos que eu vi. talvez se eles tivessem, de fato, colocado as bonecas no modo Music, eu acho que talvez tivesse feito puxasse uma referência maior com relação à Barbie Basics, né? Mas esse upgrade E na a linha tem o funcionou, nome, não funcionou. E tem as porque caixas, a caixa, horrível.
Pois é, e não tem por que reutilizar o nome Basics, é um nome que é tão nostálgico, Sim. tra utilizar numa coleção que é basicamente a Lux, e aí é tão referente à Lux, que a Lux não vem mais. Acabou a Lux e vem a Basics, então é a mesma coleção, sabe. Então eles só mudaram o nome. E os E Face assim, mas os a Face Mattel, como está tratando com gente completista aqui, a gente não se sente na obrigação de comprar essas bonecas porque ela não é Lux. é, exatamente, pra mim não é Lux. Então e o que que você achou do mecanismo ali da cabeça? Qual que é a ideia daquilo? Aquilo é você tirar a cabeça da boneca sem quebrar o pescoço Eu dela? acho que para facilitar a troca de corpos. Eu acho que é isso que eles É, querem. porque você pegar e falar para você trocar a cabeça do boneco, tirar do tal, colocar no curve, entendeu? As bonecas até então na coleção, elas não têm a mesma quintona, né? Não, mas é porque tem Então, em algum lugar, né, amigo? mas Então, se, assim, se a agora a ideia gente. for facilitar a venda, vender essas bonecas para que as pessoas façam rebore, né? Legal. Mas que ela venha com um preço menor para isso, né? Eu espero realmente que essas bonecas aqui, esse novo mecanismo, ele funcione para bonecas que são de antes, entendeu? Sim, Porque senão para mim não faz sentido. Porque senão você separa muito. E aí, se sim. não funcionar com as de antes, tem que ter para todas daqui para frente. Não adianta fazer só essas agora. Então, assim, tem que ver como é que vai chegar. Teve alguma favorita? A ruiva. A Elas ruiva? ficaram, elas ficaram bonitas, amigo, as bonecas. Né? Mas assim, todas elas causaram a impressão de eu já vi isso antes, Uhum. sabe? Por Concordo. conta dos face molds, das pinturas, da cor do cabelo, do jeito do cabelo. Por exemplo, a ruiva, por exemplo, eu acho, para mim, eu vejo a Kenzie Mistério Squad, Qual? tá? A Kenzie Mistério Squad, que é uma que é semelhante ao Scooby-Doo, né? O meu estilo mesmo. Eu mando foto para você, Tá né? bom, Eu não vejo a conheço. boneca, eu vejo a boneca ali. Você conhece, não está lembrando? A gente já falou dela antes, né? Eu vejo aquela boneca com cabelo liso agora, porque a pintura do rosto é a mesma, o molde de face é o Pra mesmo, mim, a cor do Victoria, cabelo é o mesmo. Oi? pra mim é a Victoria da Wave 3 ou é da Wave 4? Pra mim lembrou muito a Victoria. Sério? Uhum. Não, não fiz E, essa e eu associação. Eu vou fiz falar pra você, associação com bonecas antigas, sabe? Bem antigas. a minha favorita ali, tiveram duas que me chamaram a atenção, que foi a do Face Sculpt, Claudette, Thelma, Claudete, Thelma. Claudette. Por quê? Porque o Claudette é maravilhoso em qualquer ocasião. Mas a minha favorita entre elas foi a Kit, que a gente não viu antes, né? Que é a Toll, né? E É. aí eu tô curioso pra saber, porque é um face sculpt que veio primeiro numa boneca Petit. E agora eles repetem numa boneca Toll. Então eu tô curioso pra ver como é que ele vai A ficar. gente teve ela no Model News também, né? Teve com qual boneca? A Pink Collection, Carlisle. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Mas aquela lá eu não acho que Fez elevou a boneca, jus. né? Não, não. A boneca pode estar com uma roupa trabalhada, mas ela não levou a boneca, não foi algo que chamou a atenção, né? Mas não sei, eu tô com aquela, pego, não pego, o que que eu faço da minha vida, entendeu? Porque entra naquela questão que eu te falei, É, né? claro que pego. Claro, Não, não, não. é sempre. Não, não. Eu Ah, realmente foquei a minha coleção. A minha coleção é pop culture, retrôs. Na verdade, porque o pop culture entra a história da Barbie, né? A Barbie é cultura pop, né? Então, não, para mim, entra. Então, assim, vou focar nisso. Não devo adicionar. Quem não sabe, inclusive, pretendo sair. faça, me desfaça das minhas Barbies looks, quem sabe, né? Usa pra brincar, amigo, não desfaz não, deixa pra brincar. Tá lá no vitrine, né? De colecionar Isso, nosso outro quadro. né? Eu não pretendo me desfazer dessas bonecas, vou ser sincero para você. Mas eu pretendo tirá-las de exposição e deixar elas para brincar de fato. E aí colocar outras que são mais interessantes, às Sim, vezes, sim. você tiver Ou ficando às sem. vezes até, como a Barbie ela tem trago, ó, um pouquinho, talvez traga mais para frente, né? Os fashion packs, talvez de fato usar os fashion packs nessas bonecas. Também é uma excelente ideia. Não sei ainda o que eu vou fazer.
Opa. Então, pessoal, a parte que eu tava aguardando que era essa, que é falar a respeito das bonecas de 2025, né? Que a gente teve aí de vazamento, de novidades, de nomes, de, enfim, de tudo. E aí, pessoal, eu acho que a gente pode até em ordem aqui. A gente já sabia que a gente ia ter Doctor Who. Vai vir a Herb Sunday e o Nkuti Gatwa, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. E muita gente está querendo esses bonecos porque ele foi justamente um dos Kens no filme, né? E o que que você acha que vai vir ali, amigo? Você acha que vem um face cut exclusivo? Vai vir um boneco bem feito? O que que você acha? Normalmente os bonecos eles vêm com certificado exclusivo, né? Então a gente já espera por isso. É, a Eu gente já tem particular, uma boneca do Doctor Who. sim, sim. Eu não sei se ela tem um certificado exclusivo, para falar a Eu verdade para acho que você. sim. Não tenho certeza. Eu não conheço Doctor Who, eu não conheço a série, eu não sei do que se trata, né? Mas assim, foi igual o Ted Lasso. Eu não conheci o Ted Lasso, né? Eu até assisti alguns episódios posteriores da série da boneca. Uma série até que é legal, gostei, mas eu acabei deixando passar e não assisti mais. Preciso retomar, inclusive, né? Então, é aquela coisa assim, se eu adicionar a minha coleção, vai ser por conta do ator, não vai ser por conta da série. Então seria só ele. Você não pegaria ela, por exemplo. Eu não sei nem quem é ela, amigo. Eu nem fui Entendi. atrás, para te falar a verdade, entendeu? Até E pesquisei Doctor Who para ver como que era o estereótipo do personagem, mas eu não associei. Eu sei quem é o Doctor Who, só. eu acho que a gente deve ter ele em algum momento como o Ken do filme. Até porque se eles têm um Face Sculpt exclusivo, é a mesma coisa pra Barbie da Barbie Estranha, né? Que foi a. Ah, esqueci o nome da atriz. Kate, Kate? Isso, Kate alguma coisa. Não vou. McKinnon. Kate McKinnon. A Kate, ano passado a gente teve uma One of a Kind com o rosto dela, então eu imagino que eles não vão deixar esse rostinho parado lá. E eu acho que a Tomara. gente deve ter uma boneca em algum momento do filme com o rosto dela. É igual ele, eu acho que vai ter. Mas eu vou comprar dois dele porque eu quero ter um, um boneco dele do filme, enquanto a Mattel não lança. E se não lançar, eu quero ter isso garantido, né? Mas assim, estou ansioso, mas assim, não vai ser uma prioridade. Assim como eu estou fazendo essa analogia com o Ted Lasso, porque foram bonecas que até então eu não adicionei à minha coleção, mas quem sabe em algum momento, né? Não vai ser uma prioridade para mim. Ok. Mas você, a gente já sabe que você vai comprar. O Doctor Who, pessoal, é uma série extremamente antiga, é uma série inglesa, né, lá da, acho que é da BBC de Londres. É uma série que existe desde a década de 70, é uma das séries mais longevas da história. E a cada ano, o Doctor Who, ele é um personagem, ele é um alienígena, e a cada ano ele muda o personagem, muda o ator, mas, aliás, não muda o personagem, muda o ator, sem necessariamente mudar o personagem. E aí, esse ano foi ele e eu quero adicionar. Então, Kylie Minogue, né? Kylie Minogue, a gente teve um One of a Kind ano passado, em vermelho, que eu tava doido pra ter, mas que não vai vir. Parece que o visual que escolheram pra ela foi o do clipe Can't Get You Out of My Head, né? E aí, amigo? O que que você acha dessa mudança? Não, sinceramente, eu não acreditava que eles trouxessem a Barbie de vermelho, né? Porque a gente já tem mais prova de que dificilmente isso acontece, né? Isso aconteceu com a boneca da Didi Hadid, que a gente teve umas bonecas lá no Barbie Style, e a boneca veio, apesar de ir vestida com a mesma marca, não veio vestida com o mesmo estilo, né? Já com, esqueci o nome dela, Claudia Schiffer, nós tivemos uma das roupas que foi apresentada, né? Tivemos Nós tivemos, né, a Cláudia Schiffer, com um dos visuais que foi apresentado, mas não foi fiel ao que a gente de fato esperava. E agora com a Kylie Minogue, eu vejo que é o seguinte, a boneca ali de vermelho, né, ela é um visual relativamente simples, vamos falar a verdade. Eu acho que a parte mais complexa do visual seria as botas da boneca, que a gente tinha o receio do que poderia vir se viesse a ser produzido, né? Porque já pensou até aquela bota reproduzida em plástico, aquele plástico É, duro, não ia ficar legal. terreno, né? Está conhecendo a Mattel, como a gente conhece,
a probabilidade daquelas botas darem ruim era muito grande, né? Eu não sei, mas Diferentemente do que a gente tem o a mini linha brand. agora com. Então, assim, não sei. É, Não não sei. sei. É como eu vi um comentário no colecionador em um grupo esses dias, né? Falou que acompanha a Barbie desde sempre e nesse tempo a Barbie ela sempre teve altos e baixos, momentos que estava com uma produção excelente, momentos que estava com uma produção mais fraca, e a gente de fato tem visto, né, que a boneca tem tentado melhorar. Então, sim, exatamente, né? Então, eu acredito que em algum momento a gente possa ter um superávit aí na qualidade, né, que a gente tanto espera, né? Mas agora, como foi revelado, né, não é uma afirmativa, mas foi especulado que a boneca vai vir com esse visual branco no grife, eu tenho muito medo, amigo. Eu tenho muito medo. Exatamente. A gente não comentou antes para a gente não chegar nisso, né? Mas é exatamente o que eu penso. Sabe, ontem eu estava assistindo o clipe com o Bruno, né, e eu comentei com ele. Falei assim, a boneca vai vir com esse visual, aparentemente. Mas a probabilidade de dar ruim é muito grande, porque apesar de ser um visual simples, ele é um visual que você tem que ter um certo cuidado para criar, para ter o caimento, né? E eu achei improvável o fato deles usarem aquela boneca, porque ele tem um puta decote. É uma Ah, roupa mas eles diminuem. extremamente decotada. Tomara, né? Tomara. Mas eu tô com um pouquinho de medo. Eu não vou mentir para você, não. É. Eu acho que o problema desse visual, ele é maravilhoso. Eu acho que se bem executado, vai ser uma boneca linda. Mas ele tem margem, uma margem enorme Para ele. para para erro, exatamente. Porque se Então, fizer uma boneca com um tecido barato, como vem vindo em várias bonecas, né, um tecido de guarda-chuva, não vai dar não vai legal. ficar legal. Precisa de um E o- tecido ali de algodão, que tenha movimento, que tenha caimento. Talvez uma seda, eu acho que talvez uma seda Sim, ali ficaria legal. eu concordo. Mas, ao mesmo Tipo as tempo, mangas da Vera Wang, sabe? Aquele e ao tipo de mesmo tecido. tempo, corte também vai influenciar, não só o tecido. Vem um tecido bom, mas se o corte não ficar legal. Então, assim, tem margem para erro. Acho que a Mattel, se quiser, consegue entregar uma boneca excelente, Consegue. mas que tem margem para erro e dá medo, dá. Mas, Mas assim, ficando bom ou ficando ruim, a gente vai comprar de qualquer jeito. era isso que eu ia perguntar para você. A gente vai comprar, não Eu tem vou essa. querer. Isso, A eu não gente consigo xingou tirar essa tanto. boneca da minha cabeça. Exatamente. A gente xingou tanto a Cláudia Schiffer quando viu a boneca pronta, e a boneca tá aqui, entendeu? Tá E aqui. com a Kylie não vai ser diferente, entendeu? Pelo menos É, não, a mas Kylie a Cláudia sempre faz Schiffer, parte da minha vida. Então, dá pra gente, deu pra gente arrumar e essa também vai dar deu, pra gente arrumar, com exatamente. certeza, Então, assim, não. com Assim, a certeza. única coisa da Cláudia Schiffer que eu queria dar um jeito e que eu não consegui foi o busto do vestido, né? É uma Mas, pena. ok, uma pena. Mas, Então, assim, seguindo. LeBron James, né? LeBron James parece que a gente vai ter aí, não sei se vai ser, porque colocaram em alguns lugares, colocaram como Barbie Signature Ken Partner, em outros lugares colocaram como Spider-Man. Então não sei se vai ter, qual que vai ser o nome da coleção, mas a gente vai ter aí um LeBron James e eu acho que é excelente a ideia de trazer homens também, porque a gente não tem tido tantos Kens e eu acho que as pessoas elas são inspiradoras independentes de serem mulheres ou homens. Eu acho que é importante a coleção Spider-Woman porque a gente precisa dar esse espaço para mulheres que foram importantes, que às vezes na sociedade tem um espaço muito maior para homem, mas a gente pode dar um espacinho também na linha Barbie para os rapazes, né? com E o certeza. LeBron James aí é um jogador de basquete, né? Eu acho que ele teve que aposentar cedo por conta de uma infecção pelo HIV na década de 90, não foi isso, amigo? Não conheço a E referência, amigo. Desculpa, isso, e aí eu acho que ele foi um grande ativista, enfim. Mas todo mundo já deve ter ouvido falar da história do jogador de basquete que tem HIV desde da década de 90. Enfim. E ele deve vir, eu tô super curioso, porque eu fico pensando que corpo que eles vão usar. Será que vai ter um corpo que ele é mais. Ele não é que ele é mosco, ele é mais slim, mas ele é musculoso, mas ele é alto, porque ele é jogador de basquete. Então eu fico assim, gente, qual será o corpo? Ele é cheio de tatuagens, então eu tô super curioso pra ver o que que ele vai vir, o que que Ou ele vai seja, trazer. pelo visto, é mais um Ken que eu vou querer adicionar à minha coleção, mesmo sem É, saber quem é.
Mesmo sem saber quem é. Mas aí, e isso é uma coisa da Barbie que eu acho maravilhoso, porque são pessoas que às vezes a gente não conhece, mas que por conta da Barbie a gente A passa a gente. conhecer e passa a admirar, né? Então, Sim, sim. Eu tenho pegado esse hábito, né, de quando a referência me chama a atenção, de ir atrás para me informar o mínimo ali, entendeu? Na verdade, acabei não me atentando, né, a esse lançamento, então eu não fui atrás, então aqui eu estou pagando de ignorante agora. pois é. Mas. Não, e aí eu falo para você, mais um para nossa lista de desejos do ano de 2025, né? Ai, Ai, que essa lista. exatamente. Eu não sei se Ai, eu gosto quando a Mattel nos agrada ou quando não nos agrada, porque verdade. é, enfim, então deve vir aí esse boneco. É, com relação ao filme, a gente deve ter a Barbie com a boina, que a gente já viu aí algumas imagens, e o Ken, Estou Indo Com Você. Então são os dois bonecos que estão dentro do carro quando a Barbie sai de Birdland para ir para o mundo real. E aí, Closer I'm Fine? Por favor, né? É, Por favor. É, se eu vai, me vai falar que adicionar? eu vou. Mas, é claro, é claro. Ó, Essa pergunta não precisa nem responder. e aí, pessoal, a gente teve um boneco aí que foi vazado, que foi o boneco referente ao Alan, né? E aí é uma imagem só que a gente tem, por enquanto, né? E nessa imagem eu realmente fiquei em dúvida se ele é um boneco que representa o filme, se ele é um boneco que representa apenas uma homenagem ao Alan, ou de onde que O ele vai quê? vir. É, É, exatamente. O que que você acha, amigo? eu não sei. Ver esse boneco, ele me levantou uma lebre. Né? Eu acho que eles vão empurrar o filme pra gente durante um bom tempo aí ainda. Ele teve muita relevância para a marca, né? Por favor. Só que assim, ao ver esse boneco, a gente consegue fazer uma associação a Barbie fashionistas, porque ele está muito downgrade, ele está muito simples, né? Acredito que seja um boneco que vai ser relativamente barato, talvez ali na faixa de preço do que custou as bonecas do RBD. E levantou-se a lebre por conta dos pontos de articulação do boneco, que são simples. Ele não é um boneco aparentemente articulado como os outros bonecos do filme. É um boneco que não tem cabelo plantado, né? É uma forma. Aparentemente parece que é uma forma nova. Então a gente ficou na dúvida: será que o boneco ali vai ter o rosto do. É Michael Cera, né? O nome dele, Michael, né? A gente vai ter uma boneca, porque não dá para entender porque o boneco está de óculos. A gente não consegue ter uma certeza. Mas aí ah, eu peguei e comecei a pensar, talvez a Mattel faça uma linha Playline dos bonecos do filme. Porque eu não sei se você recorda, quando surgiu o assunto filme da Barbie, começaram a vazar imagens que seriam as bonecas. Então, teve uma imagem de uma boneca vestida de western, estava com blur, né? Não dava para identificar, mas parecia que era uma boneca mini e que estava bem inferior ao que a gente recebeu como a Barbie western. Então, eu acredito que a gente possa ter uma linha playline do filme. Eu não sei, eu fiquei com isso não, eu na acho que ele cabeça. fashionista. Eu acho que ele é um fashionista. Eu acho que ele é um fashionista. A homenagem Comemorativo. à história do Alan. Não acho que ele seja um boneco do filme, tá? É, Eu acho que a gente já teve antes Kens na linha fashionista os homenageando o primeiro Ken. A gente já teve Barbies homenageando a primeira Barbie na linha fashionista. Então eu acho que ele vai ser isso. Não acho que ele seja do filme. e Mas, não sabe, né? qual que é a sua percepção sobre a gente ter bonecos ali da linha Playline homenageando essas referências, não sendo uma reprodução? Porque aqui nós não temos uma reprodução do Alan, nós temos um boneco que está referenciando ele. Como você aceita essa ideia? Eu acho que tem espaço, amigo, para isso, sabe? Eu acho que a linha Playline, se a gente parar para pensar, as bonecas de reprodução que a gente tem hoje são reproduções de bonecas Playline. Playline, entende? Então eu acho que na linha Playline a gente tem espaço para esse tipo de referência, esse tipo de homenagem.
Só que aí eu te pergunto também, por que que eles, pra gente que é colecionador adulto, é interessante a gente ter bonecas agora, que a gente não tem essa questão de reproduções, é interessante a gente ter esses tipos de boneca. Tanto os bonecos reproduções, quanto os bonecos que são homenageando, né? Como o caso da Black Barbie, né? Ali a gente vê um boneco que aparentemente é para criança. É um boneco para criança. Por que que eles trariam referências lá de trás, aparentemente muito próximas, para a criança? Será que eles querem trazer a história da Barbie para as crianças? Ou simplesmente é um lançamento Eu ali? acredito, amigo, que é importante para a história da Mattel, independente da criança, e porque eles sabem que grande parte dos compradores de bonecas Playline são também Colecionadores adultos. adultos. Hum. Então, eu acho que entra as duas coisas. Eu acho Se que bobear, hoje em dia a gente é uma parcela bem grande de quem consome tanto Barbie Signature quanto Playline, né? isso, e principalmente em países como o Brasil, em que as bonecas são tão caras, né? Então, muitos pais não vão comprar uma Barbie original para poder dar para os seus filhos, assim, infelizmente. Então, eu acredito que entra. A Mattel referenciar para eles é importante, manter essas referências vivas. A criança, independente dela entender ou não a referência, ela vai criar essa referência na cabeça dela, né? Porque acaba criando, né? Marca a infância. E os adultos que vão comprar por conta da referência anterior. Então, eu acho que tem espaço sim. Tô bem curioso. Tô bem curioso. Acharia legal tivesse uma linha Playline no filme. Acharia legal, mas eu preferia que fosse Signature. A gente tem, na verdade, uma linha playline do filme, né? Porque, teoricamente, a Barbie, o Ken Praia, aqueles que vieram por US$ 25, né? O Ken Praia, a Barbie, a Barbie Patinho. Next Day também. Então, eles têm essa ideia de serem playlines, né? Então, e eu acho que esse Alan, ele tá um pouco abaixo desses dois bonecos que eu falei pra você. Eu Então, concordo. eu não acho que eles são playlines do filme. Pra mim, eles são, não, ele é. É que, na verdade, amigo, as bonecas do filme, elas não são Signature, né? As bonecas, Elas algumas são... são. São? Tanto é que elas têm Black Label, tanto é que Tem, elas têm, tem label. A menos as Playlines, né? As que são de US$ 50, como a Barbie Western, o Ken Western, o Ken do Simuliu, eles são colecionáveis. Os que são made to order, eles são não, colecionáveis. sim, são Não são. colecionáveis. Mas, assim, tanto que se você observar lá no site do Mattel Creations, tem uma aba só para bonecas do filme. E ela não tá junto com as Barbie Signature. Não, mas Ela é por. entra, mas ela tem uma aba específica para ela. São Não, tem produtos mais. do filme. Eles quiseram separar, mas são bonecas que têm label. Então, assim, vou até entrar aqui no site agora para poder a gente dar uma olhadinha. Mattel Creation, Barbie Signature. Mas, amigo, quando você clica em Barbie Signature e que aparece a página principal, tinha bonecas do filme na página principal Barbie Signature. Hum. Então, vê Barbie The Movie. Eu acho que eles colocaram a aba separada só porque os do filme são Só os do por ser filme. do filme. Entendi. Isso, é algo que para eles é marcante. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, a Barbie de. Ó, tá vendo? A Barbie, eu abri aqui. A Barbie, aquela que tava no carro quando ela voltou de Barbie Land com um Back to chapeuzinho. Barbland. Uhum. É Back to Barbie Land? É em Place Matching Set, que eles chamam. Tá aqui, Black Label. Black Quem Label. desenhou? Robert Best e Linda Kiao, que são da linha colecionável. Então, é uma boneca colecionável. Eu, sinceramente, nunca fui atrás dessas informações. Então, Então, por sim, isso que eu não tinha conhecimento. a gente tem a linha Playline, que tem o Ken Praia, a Barbie Perfect Perfect Day Day. e os bonecos de patins. E a Pink Jumpsuit. A Pink Jumpsuit também exatamente. A SPF. Uhum. Exatamente. Que isso aí a caixa é diferente também, né? Sim. Uhum. Foi o que Então, salvou pra gente colocar as bonecas com os looks extra. exatamente. E aí eu falo pra você, assim, eu acho linda essa coleção. O filme, o Arthur amou, achou perfeito. Eu acho ainda que tinha uma margem enorme aí pra melhora do filme.
É. principalmente quando ela voltou para Barbie Land. Mas, enfim, amo os bonecos do filme, quero todos, quero montar minha coleção completa. A minha eu Olha, tô tentando colocar em ordem que apareceu no filme, amigo. Então vamos ver e se eu eu consigo. estou ansioso para chegar ao Campfire logo, mas é só no final do ano. Campfire, isso, que ainda vai chegar com um face sculpt novo ali pra Margot Robbie, que eu espero que eles usem nessa Barbie da boina, né? É, eu espero que essa boneca da boina não seja simplória igual o Alan, sinceramente. Porque depois que Não, eu vi o Alan e associei parecida com a ao que vai filme, ser questionável. Eu não acho que ela vai ser tomara, Leyline, não. tomara. É, próximo. Clueless, né? Aqui no Brasil a gente chama de As Patricinhas de Beverly Hills. Lá nos Estados Unidos o nome original é Clueless. E o filme está fazendo 30 anos. O filme Eu está nem, fazendo, eu nem era nascido. fazendo 30 anos. A pessoa assistiu no cinema. O filme está falando que não era nada. Que exagero. Cher e Johnny aí do filme do Clueless 30th Anniversary. E eu adorei a ideia. Tudo bem, eu preferiria que fosse do filme Mean Girls. Mas Mas é as, uma Bra- referência também. as Barbies roubaram, eu fico feliz com Clueless. Isso E é uma boa por referência. favor, Matel, traga molde faces exclusivos, porque vocês são ótimos com isso. Isso, eu acho que tem, não tem, amigo, já? Esses mold faces? Eles já têm. Porque eu acho que teve uma boneca da Mattel na década de 90 do Clueless. Sim, Não lembro sim. se eram face sculpts exclusivos. E Eram não exclusivos. Mattel, mas eram Barbies. Na verdade, acho que não era um face, era um face cup exclusivo para as três bonecas, eu acho. Será? É, eu Porque tenho quase certeza que isso, porque quando essa boneca da Cher foi a boneca que eu usei como base para fazer a minha Diana. Hum, E eu lembro que quando eu estava, né, fazendo a pesquisa de estrutura do rosto para fazer a boneca, as três bonecas eram muito parecidas, o molde. Agora eu não tenho certeza, mas eu acho que é o mesmo. é. Enfim, vai adicionar? Maybe, Não. Que maybe. maybe? Que maybe? Óbvio. Óbvio. Aí eu quero. Calma, vamos com calma, amigo, vamos com Ah, calma, porque o ano passado eu meti o pé na jaca, adicionando boneca na coleção. Esse ano, confessa mas que a coleção. agora a gente abre margem, e aí eu acho que isso é interessante, para a gente separar aquelas que já não têm mais a ver com a gente e Sim. trocar elas por bonecas que combinam mais com a nossa coleção, que é o que eu pretendo Bom, fazer, com certeza. É entendeu? renovar, né? É, Importante renovar. renovar. A gente vai se conhecendo e se encontrando, e eu acho que é uma maturidade, né, que a gente vai Sim. adquirindo em relação à nossa coleção, né? Eu amo isso aqui. Ó, eu amo isso, sabe? Eu amo essa vertente de boneca. Mas por mais que eu ame, atualmente elas não conversam comigo. Elas não Isso. conversam com as referências que eu quero ter. Elas conversam com o arco de antes. Mas é um arco de antes que é diferente das bonecas de infância. Elas têm um apelo nostálgico, né? As bonecas de infância. E aí, teve também o vazamento da Barbie astronauta, né? Que é a reprodução da Barbie de 1965, tá fazendo 60 anos. A gente imagina que ela vem em Silkston, né? Assim como as outras de 60 anos vieram. E é uma boneca que eu quero, eu gosto. É a astronauta mais bonita, na minha opinião. Eu fiquei um pouco decepcionado porque eu fui meio loiro, para você cancelar. Eu sou loiro, eu posso falar. Né? Eu fiquei um pouco decepcionado porque eu fiz uma associação à Barbie dos anos 80. Eu estava A achando de- que era a Barbie dos anos 80 que ia ser astronauta. Então eu fiquei um pouquinho, quando você falou, não, amiga, eu da década de 60, tá? Mas é uma boneca que ela tem um apreço histórico muito grande, né? Então eu acho interessante adicionar ela à coleção. A gente já teve realista. ela antes. Foi? Ela é mais realista do que a Barbie da Sim. década de 80. Sim, ela veio antes da Barbie, de fato, ter aquele apego rosa, né? Rosa ser a cor predominante da Barbie. Então, é Eu provável acho que que eu ela deve adicione a minha vir bonitinha. coleção. Ela deve vir com um Chanelzinho, né? Sim.
e vai vir com roupas interessantes, uma roupa ali que não é rosa. Eu vou adicionar com certeza, porque essa linha de reproduções em Silkstone, eu vou te Pelo falar, amor de Deus. algum dia ela vai ser muito valorizada e aí vai Ah, ficar difícil. eu concordo. Ela já está valorizada, só tá, vai ficar mais ainda. Eu também acho. Mas A gente deve, aguardemos. a gente deve ter as bonecas de 80 anos da Mattel, né? E aí geralmente não me chamam a atenção. Não sei se você quer falar algo a respeito delas. Eu só Ah, espero que não tragam o logo da Barbie de novo, né? O logo da Mattel de novo, como referência da boneca, né? A gente teve aí a de 75 anos da Mattel, que vieram duas bonecas aí, uma loira, uma caucasiana e uma negra, né, uma Afro-American, que eram o logo da Mattel em vermelho. Então, mas eu vou falar para você, eu acho que elas vão ser mais ou menos isso, porque alguns chamaram de Ruby Red, né, o nome delas. Então, eu não sei Já sabemos, então, uma ideia do que vem por aí. o que vem por aí. É, Venus Williams, né, na linha Spider-Woman, e aí, assim, ok, Venus Williams. Mas eu queria, era a irmã dela, né? Esqueci o nome da irmã dela, mas eu queria era a irmã dela. Mas ok, 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 ok. conversa com a nossa coleção. Conversa com a nossa coleção, conversa com a nossa coleção. E aí a gente teve uma no One of a Kind dela o ano passado, e eu acho que ela deve vir ali bem semelhante ao One of a Kind. Eu acho que não, É não deve ser. Serena o nome da irmã? Serena Williams, exatamente. Serena Williams. Teve o filme das duas, né? Eu não assisti o filme ainda, mas agora que a Barbie está vindo, eu vou assistir o filme sim. Barbie é cultura. Ken Holiday, né? Pela primeira vez aí, a coleção existe desde 1989 e pela primeira vez a gente deve ter bonecos Holiday Ken. Não sei como eles vão ficar com vestidos tão grandes, mas Barbie drag. não sei. Ai, tô Mas curioso para ver qual a isso. sua expectativa? Eu acho que vem com terno. É, eu também. Acho que veio com terno, bem caricato, né? Vai ser uma coisa meio RuPaul, talvez. Eu também acho. Vai vir um moreno, e aí eu não sei se é moreno no sentido de negro ou do cabelo preto apenas, e vai vir um loiro. E a gente deve ter o retorno na linha Holiday normal da boneca ruiva, né? Que a gente já teve antes, passou um tempinho sem ter, e agora vai voltar a ter de novo uma boneca ruiva, né? Que fez muito sucesso quando ela veio com Face Sculpt, o Jill, né? Você Sim. lembra? Ó, Você tá lembra? aqui Não, você embaixo. tem. Eu tenho. Né? A Barbie versus Beatles, né? Yellow Submarine, que a gente teve aí o vazamento do sketch aí desde o início de 2024, mais de um ano aí com esse sketch na mão e a boneca. Todo mês o pessoal fica ansioso. Vai sair? Não sai. E eu acho, amigo, que vai fazer muito sucesso quando sair. Eu acho que essa é uma daquelas que vai esgotar assim, num É, instalar. eu não duvido nada que ela tenha as mesmas condições da Kiss Barbie, né? Eu Você acha sinto que vai vir que limitada assim? vai bem limitada. Eu acredito que vai ser bem limitada e vai ser bem disputada. Ela tem uma aparência, pelo menos no sketch, que lembra muito a Twig, né? Aquela modelo da década Modelo. de 60. Então eu acho que super conversa com o estilo dos Beatles. Então eu espero É. que venha algo legal. Eu quero adicionar, assim, apesar de não serem os Beatles vestidos, vai entrar junto comigo naquelas bonecas do Elton John, do Elvis Presley, do Frank Sinatra, do David Bowie, que são a Barbie vestida do cantor. Então, vou colocar ali E junto são com. bonecos que você me lembrou que eu tenho que adicionar à minha coleção. Você não tem nenhuma delas ainda? Eu não tenho nenhum homem cantor. É mesmo. Aí, uma curiosidade na Aí minha tô coleção. falando das Barbies vestidas do cantor. É essa que você está. Não, eu me refiro aos bonecos de cantor e ator. Você quer as Não tem Barbies vestidas do cantor ou você quer só o cantor mesmo? o cantor. Tipo Elvis, tipo Didin, sabe? Frank Sinatra, esses bonecos. Então eu acho que vale super a pena. Vai, vai. Eu preciso dar Acho uma que olhada nos preços que eles estão custando. Não tenho mais barato. Porque eram tão baratos, mas eu sempre fui não são deixando. não caros, não. Não costumam ser muito caros, não. Infelizmente não existe uma valorização tão grande dos Kens, né? As Barbies costumam ficar muito mais valorizadas. É Então, bom pra gente. Quando a gente cisma com eles, paga barato. é,
Dos bonecos do Elvis, pra mim só faltam dois, que é o boneco do Exército e o boneco do Havaí. São os dois que faltam. Então, você tem eles? Não tenho nenhum, amigo. Não tenho nenhum, Ah, não. como é que você fez assim? Eu achei que era falando assim, ó, Isso? tá aqui. Não, não tenho, não. Mas eu não tenho, não. É, a, a Barbie de 90 anos, da Wonder Woman, que eu acho que vai vir ali com o visual dos quadrinhos, assim como a gente teve a Poison Ivy e a Harley Quinn. Eu acho que esse ano a gente deve ter aí a Wonder Woman também, ali em referência Legal. aos Acho legal. legal. Tomara que tenha a mesma pegada. Eu também espero colocá-las juntas ali, né? Super Isso vai legal. ficar super Adoro. legal. Eu também. É, novamente, a gente deve ter aí uma Barbie de design do Dia dos Mortos. E a Barbie da Mariah Carey, né? A Mariah Carey 2 que deve chegar. E eu tô achando que vai vir com o visual da capa do disco, viu, amigo? Aquelas Eu acho. botonas pretas, Mas não é? O vestidinho com. no florzinho. É, exatamente, exatamente. É, vamos ver. Tomara que traga um molde face novo, de boca fechada, sei lá. É, eu acho que vai vir o mesmo Face Sculpt. Eu não acho que eles vão fazer um Face Sculpt novo. Mas quero, quero. E deve chegar também uma boneca da Kylie Minogue não, perdão, da Stevie Nicks. Shania. Ah, Não, da Stevie Nicks também vamos ter uma segunda boneca da Stevie Nicks, né? A gente teve a primeira que esgotou super rápido na Music Series, eu acho que vem novamente na Music Series, e eu acredito que essa venha o cartola. com a cartola. E aí eu quero ver você se segurar para não pegar, porque você falou que não quer nem a Mariah Carey e nem a Stevie Nicks. E eu já estou avisando por antecedência do seu arrependimento. O que que aconteceu com a Lia, amigo? O que aconteceu todas as outras vezes? Não vou pegar, não vou pegar. No final, peguei. Pegou, exatamente. Por quê? Porque ele sabe que combina com a coleção dele, porque ele sabe que ele vai sentir. Para quem não sabe, Remorso. quando a gente teve a primeira boneca da Stevie Nicks, Arthur Klaus falou o seguinte: gosto muito da Stevie Nicks, mas estou precisando desacelerar. E eu pensei, ele precisa desacelerar com bonecas que não combinam com a coleção dele. Ele precisa só do foco. Pega, Arthur. Não, Arthur falou, Não. não vou pegar. E tava firme, hein? Pegar. Depois teve que morrer atrás para conseguir pegar, só quando a Mattel relançou ela num pequeno volume ali e E a me- acordei meia-noite lá, ou 2 horas da manhã, para comprar. Você lembra? sozinho, Foi, sozinho, porque eu já tinha comprado a minha. mas eu acordei. Acordou? Não é? Você se redimiu. Tá E vendo? aí, pessoal, as outras bonecas, obviamente a gente não tem maiores informações. Todas as que a gente falou até agora são bonecas que já têm código, ou seja, são basicamente, obviamente, que nada é confirmado, porque a Mattel não falou, mas basicamente estão confirmadas porque tem códigos ali referenciando elas. As outras bonecas que eu vou falar aqui, elas ainda não têm código, né? Que são Shania Twain, que já tem um tempinho aí que a gente está ouvindo referência dela. Uma segunda boneca do filme da Barbie Estranha, que eu espero que venha com o Face Sculpt aí da Kate McKinnon. Amém. Por favor. E aí eu vou ter que comprar mais de uma para poder substituir a primeira. As Barbies do Ah, deixa eu te Scooby-Doo. perguntar, você substituiu o seu Sense pelo Ainda Ghost não Rider? por conta da minha mudança, mas eu já Ah, tenho os cães para substituir e eles já estão lá. E assim que eu remontar a minha coleção, eu vou colocar trocar os cães, né? eu tô tão Os ansioso para ter a minha estante só do filme. Não, eu tô Ai, super ansioso. Eu acho que as minhas prateleiras devem ficar prontas hoje ou amanhã, né? Eu não sei se delícia. eles vão lá amanhã, mas eu acho que já devem estar. Se ficar pronta hoje, amanhã eu vou lá, já começar. Já monto tudo. Scooby-Doo, a gente deve ter. O retorno da coleção Haunted Beauty. A Annie Lennox, que eu tô super ansioso para ver como que vai ser a Annie Lennox, né? Que eu Adoro. acho que Tudo. vai ser tudo. Donna Summer, que também eu tô super ansioso. Lady Gaga, que se tiver vai ser um surto coletivo Nossa, impossível. porque até quem não coleciona vai querer.
Vai querer, claro que vai. A boneca da Kylie foi anunciada numa página, viu? Que ela vai ser lançada. Você A, viu isso? a Kylie Minogue? É. Não, Então mas a da é confirmado mesmo, porque foi anunciado que ela será lançada. tá falando que tem uma página de venda que apareceu ela, isso? Não, isso eu Não, no vi. fã-clube. O fã-clube anunciou. Ah, mas que bom, Isso é amigo. ótimo Foi, pra gente, porque tipo, é uma certeza, né? só vai ser difícil também conseguir, né? Porque se o fã-clube tá atrás dela, vai Ah, ser. mas a gente Mas consegue. É para membros. Para membros. Agora, pelo menos, a gente está tendo essa preferência. Membros primeiro. membros é 9,90 para se tornar membro, amigo. Não é um Não impedimento. fala, não fala. É caro pra caramba, amiga. Muito caro esse membro. Você sabe que algumas, isso já foi com a Barbie também, mas algumas linhas de bonecas aí, eles permitem que você seja membro só determinadas épocas do ano. Então, por exemplo, abre 15 dias em julho e você só pode fazer a inscrição no clube nesse período. Se você não fez nesse período, você não é membro. E cobra uma taxa maior. Eu acho que isso ajudaria muito a evitar que os scalpers, né, levassem todas as bonecas. Mas vamos ver o que que a Mattel apronta. Mas a Lady Gaga eu acho que vai ser um surto maior do que Kylie Minogue. Vai, sem dúvida. Sem dúvida. E Porque virou aí, um monstro. aquelas bonecas que a gente já sabe que tem todo ano, né? Diwali Barbie, Lunar New Year, 12 dias de Natal, 12 dias de primavera, a terceira boneca da Fashion Model Collection, o Ken Couture 2, que eu não sei se vai vir, né? Mas a princípio devemos ter, a Gala Collection 2, a Fashion Frontier 2, a Tribute Fashion 2. Ou seja, boneca pra caramba. Então, É, e aquelas que estão confirmadas, mas que ainda não chegaram, que é Barbie The Rockers, de 40 anos, que a gente fez que foi feita uma votação e a gente escolheu três dos cinco. Infelizmente, não são todas. A gente teve a Campfire, né, que a gente já falou aqui, que deve chegar aí até o final do ano para quem comprou, porque foi made to order. A Christie, Member's Choice, e a Barbie Style Boho Chic. A Christie's Member's Choice, você vai pegar? eu acho que eu vou, né? Eu também. Ela é linda, linda, linda. Maravilhosa. E a Barbie Burro Chique aí da coleção Barbie Style, que é uma coleção que eu gosto muito também. Ou seja, amigo, que É, ano que a gente pode esperar, né? Que yeah. ano. E aí, a de Diferentemente do ano retrasado, que a gente teve o vazamento dos esquetes, que a gente pôde criar uma expectativa maior sobre vários lançamentos que a gente teve ano passado, esse ano a gente não teve isso. Teve muito pouco com o Dia dos Mortos agora. Então, assim, a gente só pode acreditar naquilo que a gente espera, né? A gente não tem uma perspectiva de fato do que vem, né? Então vai ser uma surpresa, né? mas eu acho que vem coisa boa. Eu acho que a gente, pessoal, fez uma lista a nossa lista de desejos do ano, e o Arthur me mandou a lista dele de desejos, e eu suspeito que ela tá um pouco modesta demais. Ele tá É se que, é, enganando. é que eu não mandei o arquivo confidencial, tá? Eu acho que a lista dele vai ser maior. Mas eu acho, amigo, que a gente focando, colocando como meta só os lançamentos, né, que é o que eu tenho feito, os antigos, pegar só se vier um preço excelente, eu acho que é uma forma de a gente racionalizar a nossa Sim. coleção, ao mesmo tempo em que a gente mantém a nossa vontade, nosso colecionismo aí organizado. É aquela questão, né? A gente já falou isso, a gente fala de novo, né? A nossa coleção ela é relativamente grande. E fazendo um saldo da quantidade de bonecas que eu adquiri nos últimos 3 anos, eu percebi que a minha coleção é muito maior do que eu achava que ela era. Então, isso já me coloca numa situação de tipo, eu preciso realmente selecionar o crème de la crème, porque senão a gente vai virando acúmulo. E a ideia não é ter acúmulo, a ideia é ter coisas que de fato têm um significado para a gente. Concordo. Então é aquela coisa também, precisamos renovar também, a gente tirar Tirar bonecas que não conversam mais com a gente para que novas entram, né? E a coleção é isso, a coleção é cíclica, né? Algumas ficam e outras vão. Até porque não é sobre volume, não é sobre ter a maior coleção do mundo, não é sobre isso, é sobre ter a melhor coleção pra gente, Sim? né? A melhor coleção do mundo para a gente, que é aquilo que faz bem Isso, para a gente. é Isso é. exato.
é importante, né? Não é uma competição. Não. É um momento de paz ali pra gente. Eu tenho sentido muito falta perdão pelo barulho. Eu tenho sentido muita falta da minha coleção, né? Eu estou num período de Imagina. mudança, para quem não está sabendo. Então eu tenho sentido, me deu. Essa semana eu tive um pouquinho mais de ansiedade, e aí tudo que eu queria era entrar no meu quarto das bonecas, fechar lá e falar: meu espaço, meu lugar. Meu lugarzinho. É. É, amigo, mas é sempre muito gostoso, né? Essa confraternização. O canal para a gente traz pessoas muito bacanas também, que se identificam com a gente, são pessoas que de fato têm paixão pela Barbie, né? E é muito importante isso. Eu sou extremamente grato pela sua amizade, pelo que o canal traz para mim, pelas pessoas que chegaram até mim. Sendo que Oh, meu Deus, esses dois hoje são são melosos. melódios. Mas a insulina que a Ah. glicemia tá lá no teto. É, Bota a insulina. é isso. Então, muito obrigado. A gente conversa mês que vem. Eu espero que a gente tenha mais e mais novidades. Esse primeiro episódio foi para a gente revisar aquilo que a gente precisava, né, desse ano. E espero que no mês que vem a gente tenha mais fotos, mais lançamentos, coisas novas, novas ideias. Então, é isso. É isso. Amigo, obrigado, viu? Um Ah, beijo quem enorme. sabe é um prazer. Até o próximo The Bicolecto. Até o próximo, Bebê Colar.